Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Tata Oliveira e sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você gostar desse conteúdo, deixe o teu joinha que é bastante importante. Também nos siga em nossas outras redes sociais, que assim você vai ajudar que esse vídeo possa chegar a mais pessoas que tenham picnozostose ou familiares. Lembrando que o nosso conteúdo não substitui de forma alguma a sua ida ao médico. Ele também não serve como laudo médico, tá? É apenas para a gente trocar informações, tentar conviver e também se aproximar de outras pessoas que tenham essa experiência com a doença. A maioria de vocês já viu algum conteúdo falando sobre picnozostose no YouTube, Facebook ou no Instagram, publicado por mim. Lá no YouTube a gente sempre grava vídeos e aí eu gravo rotina médica dos meninos. E aqui no Instagram sempre tem o Stories e o feed, mas eu não posto vídeos eu mesmo falando. O Tatá Mãe de Príncipe surgiu há um bom tempo para a gente falar um pouco sobre essa doença, já que ela é tão rara, e para que mostrar às pessoas que, mesmo sendo portador de uma doença rara, você pode sim conviver muito bem com a doença, desde que você tenha cuidados médicos, um bom acompanhamento médico e com muita força de vontade de superar todos os obstáculos. O Tatá Mãe de Príncipes, ele começou em 2018, bem pequenininho lá no YouTube, e aí foi ganhando força, e graças a Deus hoje nós contamos com algumas pessoas pelo mundo afora que têm a doença. Lembrando que por ser uma doença rara, muitas das vezes as pessoas falam dela com outros nomes. Então a gente tem essa necessidade de levar para vocês as informações, falar da patologia, explicar para vocês todo o nosso processo de experiência, né, com a doença. Eu sou apenas uma mãe, mas eu convivo com duas pessoas, né, dentro de casa, que é o João Vitor, de 11 anos, e o João Pedro, de 7. E aí a gente encontrou, graças ao engajamento que a gente tem na nossa página, outras pessoas de diversas cidades, de diversas experiências, e também que já aconteceram várias fraturas e passaram por vários procedimentos que os meninos ainda não passaram. Todo esse engajamento que a gente teve não foi por conta apenas das pessoas com pignosostose. Cada um de vocês que estão aqui, que se inscreve, que deixa o like, que compartilha, que divide essa experiência com a gente, acaba fazendo com que o conteúdo chegue a mais pessoas e assim chegando às pessoas na qual a gente queria chegar. Mas ter vocês aqui, mesmo que não sejam familiares de pessoas com picnozostose ou que não tenham a picnozostose, é um prazer enorme e eu só tenho muito a agradecer a cada um de vocês que param, que tiram um minutinho para nos ouvir. Eu sou a Tata Oliveira, como eu disse, e eu moro no interior do estado do Ceará, numa cidade chamada Iguatu. Eu tenho 2 filhos portadores da picnozostose e pra gente foi bem complicado, principalmente no primeiro filho. A gente só soube dessa doença quando eu já estava grávida do Pedro, e quando ele nasceu, aos 7 meses, a gente fez o primeiro teste molecular. Lembrando que a picnozostose, na maioria dos casos, apenas 30% tem consanguinidade. Algumas pessoas que estão aí pelo Brasil afora, elas não têm consanguinidade e algumas pessoas têm antecedentes aqui no Ceará. Também pode ser uma das causas porque esse gene se espalhou pelo mundo. A maior parte das pessoas portadoras com a picnozostose se mantém aqui no estado do Ceará. O vídeo de hoje é mais para a gente falar de uma forma bem geral sobre a picnozostose, então eu vou falar de uma forma bem simples, tá? Para que vocês possam entender o que eu estou querendo falar. Para que você nasça portador da picnozostose, você precisa de 2 genes. Lembra aquela teoria lá das ervilhas que a gente assistiu aulas? Então, é uma probabilidade. Você precisa dos genes mutados e quanto mais filhos você tem, mais chances você vai ter, né? Na picnozostose é o seguinte: quando você tem um casal, no caso eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu tenho um gene portador da doença, eu não nasci com a picnozostose. E o meu esposo, o Márcio, também tem um gene, mas ele não é portador. Isso não significa dizer que os nossos irmãos também têm um gene.
mas eles podem ter. Como são feitos testes e esses testes são muito caros, infelizmente, para se conseguir um teste molecular hoje aqui no nosso país, né, é bem complicado, então eles não fazem nos nossos irmãos, infelizmente. Então você precisa dos dois genes. Eu sou doadora de um gene, o Márcio foi doador de outro. Então os nossos filhos nascem com o gene e alguns deles, apenas 25% das nossas proles, vão nascer com a picnozostose. Então, você está querendo dizer, Tatá, que a chance do segundo filho não nascer com a picnozostose é maior do que ter? Sim, mas infelizmente ou felizmente, o nosso caso foi bem diferente. Todos os nossos filhos, que foram 2, nasceram com a picnozostose. E por se tratarem de pessoas, né, são indivíduos, ela se manifestou também de formas diferentes. A picnozostose é uma doença autossômica recessiva. Uma das partes da patologia da picnozostose é a baixa estatura e as fraturas. Também existe uma deformidade óssea no rosto, problemas respiratórios, esclera azul, fontinelas demoradas, sabe, para fechar. O tronco, já quando é adulto, o tronco ele tem um tamanho normal, porém os braços e as pernas são um pouquinho mais curtas e os dedos também. A picnozostose também tem uma deformidade nas unhas. Algumas pessoas desenvolvem problema de visão. E aí vai depender de cada indivíduo como ela vai ser manifestada. A maioria das pessoas que conseguem descobrir a picnozostose nos primeiros anos de vida e são acompanhados por geneticista, por ortopedista, por endocrinologista, otorrino, eles têm uma qualidade de vida melhor. Alguns deles precisam passar por processos cirúrgicos para dar um tratamento e não como uma coisa fixa que vai melhorar muito a vida da pessoa. Infelizmente, ainda não tem muito o que se fazer, não tem um tratamento específico, apenas um cuidado. Vai aparecendo coisinhas e a gente vai cuidando e assim a gente vai seguindo a nossa jornada. Não é nada fácil, não é nada barato. Muitas das vezes a gente precisa entrar via judicial para ter o direito. Eu indico sempre para as pessoas que elas tentem conseguir uma vaga em hospitais e escolas. Esses lugares, eles são os melhores que tem para cuidar de doenças raras, não só da picnozostose. Por se tratar de um ambiente onde você está estudando, quando chegam casos assim, eles correm muito atrás e eles tentam o máximo possível colocar essas pesquisas no banco, né, na literatura médica e assim, consequentemente, ajudar outros pacientes. Eu imagino que as pessoas que têm picnozostose há mais de 30 anos sofreram muito mais por serem mais raras do que hoje. Hoje em dia, nós temos a tecnologia, tenho você aí do outro lado me ouvindo, tenho médicos, tenho vários canais onde eu posso falar da picnozostose. Mesmo assim, ainda é bem fechado esse grupo de pessoas. Ainda são bem difícil falar sobre a picnozostose, porque muitas das vezes a gente percebe desde os primeiros meses uma mudança no corpo da criança e passa por vários processos, por vários médicos até chegar a um diagnóstico. Eu lembro que o João passou por 3 diagnósticos para chegar ao picnozostose. Então, assim, foi um bom tempo a gente cuidando de uma coisa que não teve nenhuma valia para ele. As com a picnozostose, elas podem sim ter uma vida, se reproduzir, casar. Lembrando que as pessoas que já são diagnosticadas com a picnozostose têm uma probabilidade maior de passar o gene para os seus filhos. Mas aí volta aquela coisa, né? Você tem que fazer uma avaliação médica. O seu parceiro pode pedir um teste médico para saber se ele tem um gene. Se ele tiver, as chances são maiores de você ter filhos com a picnozostose. Se for só você o doador do gene, essa chance diminui, mas ainda assim existe. Não existe tratamento específico para a doença, tá? A gente vai tratando o que vai acontecendo com o paciente. Muitas das vezes, fora as fraturas, fora a questão da coluna que o paciente tem, as vias aéreas é
é a parte do corpo onde o paciente precisa de mais atenção. Quando o Tatá Mãe de Príncipe surgiu, eu não conhecia nenhum caso pessoalmente da picnosostose. Eu já tinha ouvido falar que tinha algumas pessoas aqui no interior com essa doença. E graças ao canal do YouTube, outras pessoas foram chegando aqui. E quando eu vi a primeira vez uma pessoa com picnosostose assim, frente a frente, na fase adulta, me encheu de esperança de que os meus filhos iam ter uma expectativa de vida maior. Normalmente, as pessoas com picnosostose ou doenças esqueléticas, ou mesmo com nanismo, porque a picnosostose não é só nanismo, tá, gente? Para que fique claro, é uma forma de nanismo também. Eu não conhecia nenhum adulto. E aí, quando a gente foi conhecendo, foi trocando informações, a gente vai ganhando assim esperança, porque tem muitas doenças que que o paciente só fica vivo até os primeiros anos de vida. Então, isso me angustiava um pouco. E aí, quanto mais a gente foi estudando, né, quanto mais informações a doutora Erlane foi passando pra gente, e aí ela foi uma das incentivadoras a que eu criasse o Tatá Mãe de Príncipes. Eu fui criando e aí foi chegando pessoas. E eu conheço 3 pessoas aqui na minha cidade com a doença. A gente não tem parentesco com eles, tá? Só para que fique bem claro aqui já no vídeo, a gente não é parente deles. E foi muito bom, a gente convive com eles. Sempre que acontece alguma coisa, a gente sempre tá por perto, vibrando para que haja uma recuperação mais rápida possível. O vídeo hoje é mais para uma apresentação, já que muita gente sabe que existe a Tatá, mas ela sempre está por trás dos conteúdos, dos textos. Eu coloco mais os meninos. Normalmente tem mais vídeo assim, eu falando lá no YouTube, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer saber mais, nos segue lá também. Por hoje é só, pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada por você assistir até aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.